Olá, olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. 1º de fevereiro, janeiro foi embora, parecia que janeiro teve 60 dias já, não terminava o mês. E hoje, 1º de fevereiro, e começamos bem tranquilinho. Reunião do FONC, reunião do Banco Central aqui do Brasil, dados sobre PMI nos Estados Unidos, já houve dados lá da Europa, amanhã tem Banco Central, começa a temporada nova das exportações de soja e milho aqui no Brasil, eleição na Câmara, eleição no Senado. Acho que chega, porque senão a gente vai ficar o dia todo comentando aqui. Então, muitas notícias importantes hoje. Ontem nós tivemos os mercados um pouquinho mais apreensivos, em ritmo de aguardo, principalmente nas commodities agrícolas, né? Houve aquela forte alta de preços para soja, para milho na segunda-feira, logo após o retorno da China do feriado de primavera. Ontem uma pequena realização, mas era normal, esperando hoje principalmente a decisão do Banco Central norte-americano com relação ao aumento da taxa básica de juros, a Federal Funds Rates. O consenso do mercado, 25 basis points, 1% de chance de vir 50 basis points. Como existe uma chance, hoje nós vamos comentar o que poderia acontecer numa eventual decisão de 50 pontos ali, o que pode ser muito negativo para as commodities. Aqui no Brasil, hoje pode mudar os rumos da política, porque assume o novo Congresso, o novo Parlamento assume hoje. A base bolsonarista ela é muito grande em relação ao grupo que estava até ontem ali legislando aqui no Brasil, fazendo as suas votações. Então, dependendo de como for a eleição do presidente, principalmente do Senado e da Câmara, se no Senado, que é onde a disputa está mais acirrada, o Marinho ganhar, pode complicar a aprovação de alguns projetos por parte do governo. E há alguns projetos, principalmente ligados a commodities, que são muito, muito importantes. Um deles é a decisão sobre a manutenção ou não da desoneração dos impostos da gasolina. Ontem o ministro da Economia, o Fernando Haddad, disse que por ele vai acabar, depende só de uma canetada do Lula agora para poder sancionar ou aprovar o retorno dos impostos federais sobre o combustível. Voltando, nós temos impactos no mercado de etanol, há impactos no mercado de açúcar também. Mas não é só isso, tem uma série de outros projetos que o governo pode tentar, principalmente pelo lado social, podendo prejudicar um pouquinho a área fiscal, que o novo parlamento, o novo Congresso podem travar. Então, dependendo como que for a situação hoje, a gente pode ter um governo travado, pelo menos durante um período, aí até que as negociações comecem a rolar. E nas commodities, hoje, a gente vê que os preços também estão um pouquinho mais lentos, o volume esperando realmente qual vai ser a decisão lá do Jerome Powell, e depois do anúncio da taxa vem o discurso dele. Será que ele vai manter um discurso duro e fazer pouca coisa pela economia, que foi a tônica das últimas reuniões, né? Diz que vai manter o aperto monetário, que eles estão controlando a inflação de perto, mas na prática a gente vê 25 pontos de alta e somente o discurso realmente. Então, hoje ele vai manter o discurso, ou seja, afrouxar um pouquinho ou fazer a manutenção dos juros na ponta curta e aumentar a pressão na ponta longa, ou seja, mantendo os juros mais alto durante um longo período, talvez começando uma redução no segundo semestre de 2024. Será que vem mais 25 pontos na próxima reunião, mais 25 numa outra reunião? Particularmente, eu acho que ou a injeção vem logo agora para resolver o problema, porque devagarzinho não está resolvendo. Então, hoje vai ser o que nós vamos comentar. Quem está comigo hoje aqui para fazer o programa vai falar um pouquinho do rally do café. Errei, pessoal. Falei que ia bater 180 em março, bateu ontem. 180 centavos de dólar por libra-peso no café. E vai comentar um pouquinho do cenário do Banco Central, um pouquinho do cenário de dólar também. Será que dólar é 4,90 logo, logo? Ou será que ele é 5,50 logo, logo? Então, quem está comigo aqui hoje é o Vicente Zotti. É isso aí, Ale. Muito bom dia. Obrigado pelo convite.
Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu e o que pode vir aí à frente, né? Você comentou sobre a questão do Fed, né? Realmente, eu acho que quem quer fazer a aposta do pozinho tem esse 1% de chance aí, né? Exatamente. Vou compartilhar a tela já, vamos dar uma passadinha nas cotações e nós já comentamos quais podem ser os impactos. Começando pelo trigo hoje. 0,5% de baixa, 7 dólares e 54 o bushel, 7 dólares e 66 o bushel do vencimento maio, também uma queda de 0,52%. Indo para o milho que subiu ontem, não, ele fechou em queda ontem. Ele foi o dia todo em alta, acabou fechando em queda no finalzinho da sessão, estendendo a queda aqui 0,55% de queda nesse momento a 6 dólares e 76. O que nós vemos aqui no gráfico do milho aparentemente? Lembrando que eu não sou analista técnico, então o que eu estou vendo aqui é o básico do que alguém deveria entender para operar um pouquinho de commodities, né? Parece que ele está vindo de uma acumulação, mas ele já começa a fazer uma LTA aqui, uma linha de tendência de alta. O problema é que nós temos essa resistência aqui. Então ele está fazendo aqui uma formação que, se ele romper, ele vai realmente andar muito. E vocês sabem que eu tenho um alvo aqui por volta de 7 dólares e 50 o bushel para a entre safra. Ontem terminou a temporada aqui do Brasil, então a gente tem mais uma semana para contabilização dos números pelo SECEX, pela Secretaria de Comércio Exterior, mas nós devemos ter fechado a temporada 21-22 entre 46 e 48 milhões de toneladas de exportação. E eu achei um comentário interessante do Milton, que é o nosso analista aqui de cereais também, que você vê grande parte da mídia colocando a culpa dessa aceleração das exportações e uma oferta restrita agora nesse primeiro semestre na China. E a China começou a embarcar aqui só no mês de outubro. E das 46, 48 milhões de toneladas, a China comprou 2 milhões. O que aconteceu? O preço do milho para o mercado internacional estava pagando mais do que para o mercado doméstico. Então, as tradings destinaram esse grão para o mercado internacional, exportaram muito para a Europa, principalmente para Japão, para a Coreia do Sul. A China entrou no finalzinho do ano. Então, das 46, 48 milhões, 43, 44 milhões foram para destinos que não são a China. E a China veio no finalzinho. A expectativa para esta temporada é que esses países continuem comprando, já que a Ucrânia ainda vai ter muitos problemas. Muito provavelmente a área de semeada lá na Ucrânia deve cair uns 30%, 35%, e o Brasil deve vir com uma safra muito grande no segundo semestre. Confirmando os números que o USDA principalmente está prevendo, está estimando, nós podemos exportar de 50 milhões de toneladas acima, ainda se a China vier comprar bastante cereal aqui no Brasil. Então a gente deve ter um cenário muito apertado no primeiro semestre ainda e ter um cenário um pouquinho menos apertado, não folgado, no segundo semestre, a depender do tamanho da nossa safra. Problemas neste momento: colheita de soja muito atrasada. Vocês devem lembrar em 2021 que muitos hectares tiveram que ser abandonados na região centro-oeste por causa da umidade, e isso está atrasando o plantio do milho segunda safra. Então a gente pode perder uma janela ideal de plantio de segunda safra e ter uma redução na estimativa de produção. Nós aqui já reduzimos, eu já lancei meus números no mercado, eu acho que a oferta global de milho para essa temporada vai ficar por volta de 122 milhões de toneladas. É a mais baixa do mercado, mas eu tenho acompanhado o Rio Grande do Sul, tenho acompanhado o Paraná, e o que me preocupa bastante realmente é esse atraso na colheita lá na região centro-oeste. Aqui na B3, o milho ele segue trabalhando nessa faixa de R$ 88,50, R$ 89,00 e alguma coisinha para o vencimento março. O vencimento maio também R$ 89,00, não sai muito desse range de preços. Então, no momento que o mercado começa a olhar para o doméstico, esquecemos um pouco o internacional. A paridade aqui, a arbitragem feita no Brasil para as negociações é diferencial versus B3 e está chegando oferta,
teoricamente, esses preços da B3 tinham que começar a trabalhar em queda porque você tem uma elevação da oferta. E nós não vemos este cenário justamente por um balanço muito apertado. Antes de eu passar para o Vicente, o óleo de soja hoje caindo 0,34%, o farelo caindo 0,10% e o grão caindo 0,20% a 15 dólares e 35. E aqui na soja nós temos quase o mesmo cenário. O atraso na colheita está levando já a demanda para os Estados Unidos. Isso é positivo para a Bolsa de Chicago. Os prêmios no Brasil, eles têm se mexido pouco, porque as negociações elas estão travadas, em parte porque não tem muita soja para entregar ainda, não há um grande volume nesse momento, e o produtor também está um pouquinho fora da venda, porque os preços estão mais baixos do que o ano passado. Então ele está esperando uma melhora dos preços na regionais para ele poder melhorar a sua comercialização. Provavelmente isso deve acontecer nesse mês de fevereiro, por causa do volume que vai chegar no mercado. Não tem uma esperança de uma alta muito forte de preços. Mas nós temos uma boa notícia para o produtor, o que pode ser uma boa notícia para o produtor. Primeiro, é uma entre-safra nos Estados Unidos, e nós já sabemos que os contratos na Bolsa de Chicago têm a realidade norte-americana no radar muito mais do que o mercado internacional. Então, das 116 milhões de toneladas que os Estados Unidos está produzindo, quase mais da metade fica para processamento e para estoque no mercado doméstico. O restante vai para exportação. E sazonalmente, o volume de exportação dos Estados Unidos, a maior parte já foi. Estamos falando de outubro, novembro, dezembro e comecinho de janeiro. Agora o Brasil entra no jogo. O problema é que o commitment nos Estados Unidos, ou seja, aquilo que foi vendido, já foi embarcado, mais aquilo que falta embarcar, que chama-se outstanding sales, já está mais de 80% concluído. E a temporada vai até dia 31 de agosto. Então, se o Brasil atrasa a colheita, o programa de exportação, em vez de começar agora, começa em março, por exemplo, nós teríamos 20 e 30 dias de vendas acontecendo nos Estados Unidos e isso vai pressionar o commitment, porque você tem vendas acima do previsto para este período do ano. Então, isso pode ser positivo para a Bolsa de Chicago. Vocês sabem também que eu tenho um alvo próximo a 16, até quem sabe com sorte 16 dólares e 20 o bushel, lá no auge da entre-safra, entre finalzinho de maio e mês de junho principalmente. Se isso vier a acontecer, é um cenário positivo para o produtor, porque os diferenciais, o basis ali do mercado, ele já foi colocado no preço grande parte do movimento. Claro que, Vicente, se o produtor segurar muito essa soja para vender e a colheita começar a se desenvolver bem e chegar a um volume muito grande de soja ao mesmo tempo no mercado, as tradings não tiverem muitas posições vendidas para fazer a cobertura, elas vão bater nesse diferencial. É preço em reais, não é preço de bolsa, né? Não é preço do contrato futuro. Até para adicionar quanto a essa questão da soja, né, Ale? Tem tanta coisa acontecendo no mercado macro, na parte financeira, que de repente a gente pode ver Chicago indo buscar os 16. Eu acho que está se mostrando a resistência dos 15,50, uma resistência muito forte, muito importante. Então a gente tem que monitorar se vai romper essa resistência dos 15,50 e buscar os 16, ou se ele vai ficar brigando ali. E aí tem os outros componentes de preço, como o basis, frete, que de repente pode ter um novo rally de alta, ou mesmo de repente o indicador de compra do comprador, já que tem muita oferta apertada, Chicago até pode buscar o 16, mas aí o preço em reais pode cair. Então é essa gestão de risco que eu acho que é importante ser dita, né? Isso tem que ficar atento, porque Bolsa de Chicago, eu sempre comento aqui no programa, Bolsa de Chicago é o preço do derivativo. Mercado físico, o jogo é outro e usa o derivativo como um dos referenciais de formação de preços. Indo para o petróleo também tem operado misto nos últimos dias. Dentro daquele pacote de coisas que estão acontecendo essa semana, tem reunião da OPEP também. É verdade. O consenso do mercado é que o grupo fará manutenção da produção. Não vai reduzir a produção, não vai aumentar a produção, vai fazer a manutenção. Mas há um ponto aqui também que não pode ficar fora do radar. Principalmente a Arábia Saudita, que é basicamente a líder da OPEP, é o maior produtor, a maior exportadora, ela está disputando o mercado com a Rússia.
E ela já anunciou, vocês viram aqui as notícias, que ela está reduzindo o seu diferencial para exportação do mercado físico, para tentar atrair o seu comprador novamente para o seu petróleo. Se ela começa a entrar numa briga de preços, ela pode tomar uma atitude, vamos dizer assim, desesperada e cortar a produção novamente para elevar pelo menos o preço do derivativo. E aí ela vende o petróleo, um prêmio estável, $1,50 acima do Brent, mas o derivativo trabalhando em alta. Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas é algo que pode acontecer, assim como os 50 pontos lá pelo Fed. Então hoje, operando misto, ontem ele caiu bastante também. Nós vimos que a curva de futuros do petróleo ela continua em carry pelos próximos 6, 7 vencimentos. A China tem demandado petróleo, mas na Rússia, a Índia tem demandado petróleo, mas também na Rússia. Então isso tira um pouco a pressão dos mercados que estão livres para vender no mundo todo e você acaba tendo, querendo ou não, um excesso de oferta, tanto no mercado asiático vindo pela oferta russa, como no mercado que está liberado comprar, podendo vender para outros destinos, como é o caso do Oriente Médio. No próximo domingo, começa a valer a proibição para compras de óleo diesel, gasolina e outros derivados de petróleo da Rússia. Então, lá em dezembro, dia 5 de dezembro, a União Europeia impôs o bloqueio de compras de petróleo cru por via marítima da Rússia. Esse petróleo foi desviado inicialmente para a China, agora já está indo para o Cazaquistão também. E no dia 5 de fevereiro, no domingo, é proibida a compra também dos derivados de petróleo. Como eu disse para vocês, todo mundo sabe o que vai acontecer. Não precisa entender muito de mercado de petróleo para saber que China, Índia, Cazaquistão e outros destinos aí vão comprar esse petróleo russo com desconto, vão processar e vão continuar vendendo para a Europa com margens excepcionais e a Europa vai continuar recebendo petróleo russo da mesma maneira. Até a Índia está vendendo derivado de petróleo para os Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então, não sei se esses caras se fazem de tonto ou são tonto, realmente, desculpa a expressão, mas tem coisas que são óbvias no mercado. Agora, 2 pontos que daí o Vicente vai comentar primeiro, dólar DX hoje caindo 0,2, aqui já novamente abaixo de 102 pontos, 101,89, aguardando o Jerome Powell. E ontem o café rompeu aqui os 180 centavos de dólar por libra-peso. Então, há quase 3 semanas consecutivas, ele veio de rally. Lembram ontem que eu comentei com vocês que nós tínhamos essa resistência que nós traçamos aqui na semana passada, que poderia complicar um pouquinho o movimento? Eu acho que eles ouviram o programa e só para fazer nós passarmos vergonha, ele rompeu num candle só. E ele já foi acima da média de 100 períodos. Então ele volta a estar numa tendência de alta já, pelo menos graficamente eu entendo que ele está numa tendência de alta, rompeu uma resistência, cruzou todas as médias móveis. Claro que agora pede uma correçãozinha natural, né? Quem que é o trader ou especulador que compra café aqui, quando ele bate aqui não realiza um tasquinho de lucro, né? Vai fazer, a gente já vê que o RSI aqui ele está sobrevendido em 0,5 pontos. Então, provavelmente vai ter uma correçãozinha no curto prazo, mas aparentemente a tendência primária agora já voltou a ser de alta e até neste momento aqui ele faz uma queda de 0,36 a 181 centavos de dólar por libra-peso no vencimento março. E o vencimento da safra brasileira aqui a 178,75, 0,36% de queda, mostrando que a curva ela está brigando entre carrego entre carry e backwardation. Então, ela continua invertida aqui entre o vencimento spot agora até o vencimento dezembro, mas voltou para o positivo esse spread março-maio. Aqui é o início da colheita. Aqui começa a chegar a safra. Então, vamos olhar o spread maio-dezembro e setembro é o mais importante para a safra brasileira. Então, aqui sim nós temos uma inversão bem clara realmente no mercado e para frente a gente tem que esperar como que será o desenvolvimento das lavouras, aí depende de clima, depende de custo de adubação, de
de aplicações de defensivos agrícolas e de mercado também. E aí, Vicente, quer começar pelo café ou quer começar pelo DX? Vamos começar pelo DX, para a gente ir na ordem, já que a gente estava falando de soja, né? E depois a gente vai para falar um pouquinho de café, já que o dólar também vai influenciar na precificação do café, né? Então, o dólar DX, na verdade, ele vem uma lateralização bastante grande, né? Eu acho que o mercado vem aguardando essa decisão do Fed e também vinha aguardando dados que ocorreram na semana passada, junto, por exemplo, com dados de core inflation, né? Que seria a inflação PCI, que é o que o Fed realmente olha, para falar, olha, o consumo das pessoas está sendo impactado pela inflação ou não. E depois disso, né, o mercado ele vem ainda assim aguardando novos dados, aguardou o dado dessa semana que passou de PIB preliminar, vendas do varejo. Então, tiveram vários dados econômicos para construir uma narrativa para o Fed, né? Então, o que a gente vem trazer aqui de informação é, ok, como que isso vai refletir diretamente no mercado de commodities, tá? E não exatamente no mercado financeiro. Porque o que acontece? Dá para ver que há essa lateralização, praticamente uma acumulação de energia aí, que de repente, se aquele 1% vagabundo, conforme a música, né? Se ele ocorrer, aí o que a gente poderia ver é uma nova aceleração do dólar frente às moedas fortes e também os emergentes, novamente uma aceleração na curva de juros, principalmente dos vencimentos mais longos, né? E aí pressão sobre as commodities. Então isso pode acontecer. Caso contrário, o Fed deu os 25 basis points, que é a estimativa do mercado, a expectativa do mercado é essa. Para a próxima reunião também já tem uma expectativa muito forte de mais 25, chegando aí uma taxa terminal de 4,75 com 5. Se ele for nessa linha e não falar, olha, nós vamos parar agora, vamos analisar agora, provavelmente o mercado já precificou esse cenário, né? Então, aquilo que se tem como maior expectativa normalmente está no preço. Então, isso já está no preço do DX e aí nós podemos ver um maior otimismo do mercado, principalmente se ele falar, olha, vou dar 25 basis points e não vou dar mais nada por enquanto. E vou deixar para acompanhar os dados de mercado, principalmente a questão de mercado de trabalho, já que dados referentes à venda de varejo, dados da atividade comercial em si, industrial, já me mostram uma certa desaceleração. Aí a gente pode ver que o mercado pode se animar, o fluxo cambial entrar mais forte ainda no Brasil e em emergentes em geral, né, não só no Brasil, e aí a gente pode ver uma pressão sobre o real, de valorização. E aí, quem sabe, a gente vê realmente esse real abaixo dos 5. Então, para quem tem ali a commodity dolarizada, ou se não, que o dólar ele tem uma correlação inversa com o ativo que você está operando, no caso o próprio café, a gente pode ver aí uma movimentação de dólar para baixo e commodity para cima. Então a gente precisa acompanhar tudo isso que vai acontecer. Então, por enquanto, a gente tem suposições e hipóteses, né? Vamos ver exatamente o que o Powell vai falar. Ontem saiu o PMI de manufatura da China. Ele veio um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. O consenso era 49,5 pontos, veio 49,2 pontos. E hoje já saíram alguns dados importantes vindo lá da Europa. Deixa eu atualizar aqui o monitor para ver o que nós tivemos já hoje. Tivemos na União Europeia, né? Sim. Dados do PMI de manufatura, veio 48,8, em linha exatamente do que o mercado esperava. Tivemos a inflação, né? A HCIB inflação, 8,5, veio um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. Outro dado aqui de taxa de desemprego, 6,6. Um pouquinho, 0,1 pontos acima do que o mercado esperava. Na Itália, nós tivemos números também em linha com o mercado. E agora, nos Estados Unidos, nós temos dados que começam a sair às 11h45. Sai o PMI global de manufatura, às 11h45 lá nos Estados Unidos. Sai o PMI do ISM ao meio-dia também. Esse daqui é o mais importante que nós temos lá nos Estados Unidos. Há estoques de petróleo vindo também ao 12h30. E depois nós temos à tarde esse daqui que é o principal
dado que o mercado está olhando hoje, que é a decisão sobre a taxa de juros, aguardando ali um aumento de 25 basis points. E às 6 horas tem a taxa aqui do Brasil, taxa de juros do Brasil, o anúncio do FONC. E eu acho que são os dados mais importantes que nós teremos hoje. Então, deve trazer realmente volatilidade, ainda mais se o Banco Central norte-americano surpreender com um anúncio diferente. Da mesma maneira que ele pode anunciar 50 basis points, ele pode vir com 0 aumento. Né? Pode ser. Tanto que eu acho que na segunda-feira também apareceu 1% de chance para nenhuma mudança. Nem 25, nem 50, nem nada. Então, pode realmente acontecer. Mas, como a gente comenta, né, esse já é a probabilidade mais baixa. Né? Então, dificilmente o Fed está indo contra a expectativa do mercado. Pelo menos desde quando começou o ciclo de alta de juros, ele sempre veio em linha com a expectativa do mercado. Então, por isso que uma frustração poderia mover fortemente o mercado. Para nós fecharmos, café, o rally veio para ficar? Eu acredito que ainda não. O que aconteceu, né? O rompimento da faixa dos 172 centavos de dólar por libra-peso começou a disparar stops de quem estava vendido. E até porque, vamos ser bem sinceros, se o cara está vendido desde outubro, né? Então, nossa, ele já apurou um ganho muito grande já, né? Então, estopar o cara no 172 está tudo certo. Nós ainda temos, e provavelmente vamos ter a confirmação dessa informação na sexta-feira, uma quantidade de contratos vendidos pelos institucionais, né, bancos, fundos de pensão, de forma muito grande. Provavelmente deve vir ali em torno de uns 30 mil contratos aí do balanço total, talvez até um pouco menos. E isso daí ainda coloca uma pressão de não evolução dos preços para uma alta. Como você bem colocou, né, Ale, já tem indicadores técnicos pedindo uma correção para o café. Então, não seria o fim do mundo o café bater no 182, vir fazer uma correção ali, uma retração de FIBO e depois ver o que vai acontecer. Eu tenho uma visão de que em algum momento, obviamente que essa redução das posições, dependendo do tamanho que foi, já tira um pouco a pressão da rolagem dos contratos futuros do H para o K. Só que se tiver ainda 30 mil contratos, por exemplo, vendidos dos institucionais, está faltando vendedor de contrato futuro. Eles precisam rolar essas posições. Então pode haver um squeeze, né, uma movimentação mais forte ainda de alta devido a essa dificuldade na rolagem. Então eu não acredito que vai haver aí um rally de alta, uma continuidade sem fim, né, um foguete para cima, mas eu acredito que realmente a gente pode ver dentro do pico da sazonalidade de alta, que é março, preços mais altos do que a gente está vendo hoje. É isso aí. Então, parar de compartilhar a tela já, Júnior. Vamos ver se tem algum comentário aqui. E hoje começa a temporada nova aqui do Brasil para exportação de soja e de milho. Então, vamos ver, já está mais de 2,5 milhões de toneladas de milho já marcados para embarcar agora em fevereiro. E hoje também tem a eleição na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Inclusive, nós vimos os anúncios essa semana de alguns ministros que eram senadores sendo desonerados do cargo para voltar para o parlamento para votar e depois eles pedem licença e assumem novamente o cargo. Então pode acontecer alguns imprevistos para o governo já a partir de amanhã. E esse mês também tem a decisão sobre a continuidade ou não da desoneração da gasolina. Eu já expliquei aqui como que funciona nesse caso, né? Se o imposto volta, a gasolina sobe, acaba favorecendo ou dando margem para que o etanol também acabe subindo. É um fato positivo para o setor sucroenergético também. Como há uma escassez de açúcar no mercado, nós poderemos ver também o preço do açúcar mantendo-se em patamares bem elevados, já que o Brasil precisará compensar aquela ausência da Índia no mercado internacional. Agora, deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não esqueçam que final de semana agora é o nosso curso Commodities, uma imersão para investidores. Tem um QR Code que vai aparecer na sua tela aí, ou você acessa no descritivo do vídeo o link, faça a sua inscrição para poder aprender a investir em commodities. E pelo que eu estou olhando aqui, não tem muita... Posso só dar um abraço aqui para o Rafael que está assistindo a gente aqui, mandou um bom dia para mim.
com lembranças do SESI. Então, foi um amigo aí, é um amigo, né? Não faleceu, tá vivo. Então, é um amigo que estudou comigo no SESI lá. Um abraço, Rafael. É isso aí, pelo que eu vi, não... Falando do BGI, eu falo amanhã, Fibonacci do BGI. Eu falo amanhã, direto do Rio de Janeiro, amanhã. Então, não tem nenhuma pergunta. Então, é isso, vamos fazer o IEI, sustentar esses lindos e amáveis projetos. Bem, vamos lá, então obrigado a todos que estiveram aqui, voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro, com a decisão já do Banco Central Brasileiro, Banco Central Norte-Americano, quem que é o presidente da Câmara, quem que é o presidente do Senado, como que vai desenrolar, ou pelo menos alguma expectativa como que pode desenrolar as questões de projeto, questões de políticas aqui do Brasil, e vamos ver como que o mercado das commodities reagiram à decisão do Banco Central norte-americano. Já imaginaram se ele não vem com aumento de juros e o Brasil aumenta a taxa para 14,5% aqui? O impacto pode dar? Tudo está na mesa, né? O Banco Central norte-americano já fez surpresas, como o USDA também já fez, né? Vamos torcer pelo melhor, mas vamos nos preparar para o pior. Então, obrigado a todos. Voltamos amanhã. Agora você fica com o Pré-Market. Tchau. BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela.